É isso, estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do nosso podcast / videocast de política do Brasil de Fato, o 3x4, onde você acompanha os debates sobre os principais temas que movimentam o nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima 1 hora aqui na condução do 3x4. Daqui a pouquinho vou estar muito bem acompanhada das nossas convidadas e do nosso convidado, já vou anunciar quem são e já te digo também como você pode acompanhar a transmissão do nosso videocast 3x4. A gente está na Rádio Brasil de Fato, você que está nos ouvindo nas ondas do rádio, muito obrigada pela presença, por acompanhar o nosso programa no 98.9 FM, Rádio Brasil de Fato, na Grande São Paulo. É um prazer estar com vocês nas ondas do rádio e a gente está ao vivo também nas principais redes sociais do nosso planeta. Estamos no YouTube a partir de agora, no YouTube do Brasil de Fato, também no Facebook, no Instagram e no X. E é claro que o 3x4 fica guardadinho ali na plataforma de streaming, nas plataformas de streaming. Você pode acessar a plataforma da sua preferência, que todos os episódios do programa vão estar lá, inclusive esse, para você ouvir a hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. E olha só, você que acabou de ver uma mancha azul na sua tela, nós tivemos a honra de ver as costas, o casaco do nosso querido professor Valério Arcari, nosso comentarista fixo, que acabou de entrar no estúdio. Deu tempo, professor, bem-vindo ao 3x4 de hoje, obrigada pela presença. Eu não vou nem falar do assunto, vou apresentar o senhor e aproveitar a sua entrada. Obrigada pela presença aqui, como sempre, professor Arcari. Bom dia a todos. Desculpem uma entrada Batman. A la Batman. Hoje o Arcari me acompanha aqui no estúdio do Brasil de Fato, na apresentação do podcast 3x4, porque vocês já viram, né? Eu tô sozinha, o Igor Carvalho tá em outras atividades, não pôde estar com a gente no estúdio hoje. Então hoje a gente vai de 3x4, 4x4, pelo menos numa escala 6x1, né, professor Arcari? Mas vamos deixar de piada. Hoje, professor, a gente vai falar sobre a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas, depois da decisão favorável do IBAMA de conceder uma licença ambiental para a Petrobras perfurar um poço na região para fazer pesquisa sobre a possibilidade de presença de petróleo no local. A bacia é vista como a nova fronteira exploratória do petróleo brasileiro. A perfuração autorizada vai acontecer a 175 quilômetros da costa do Amapá, com o objetivo de obter informações geológicas e avaliar a viabilidade econômica dessa possível exploração ali no local. De um lado desse debate está quem defende que a exploração é segura e vai trazer desenvolvimento para o país. Já do outro lado, ambientalistas e outros especialistas reagem com dureza à liberação do bloco, concedida há pouco mais de 2 semanas da COP30 em Belém, e que foi classificada como sabotagem, até mesmo essa palavra foi usada, viu, gente? Também foi colocada como uma possibilidade que enfraquece o debate sobre o abandono dos combustíveis fósseis e contradiz os compromissos climáticos que o país assume com o mundo. O 3x4 de hoje se propõe a aprofundar esse assunto para entender o que está em jogo, quais podem ser os benefícios caso seja encontrado petróleo e quais são as grandes preocupações socioambientais. Então a gente vai trazer aqui para você os dois lados e a gente tem a honra de estar com 2 mulheres profissionais das áreas que representam para falar com a gente sobre isso hoje. Estamos, a partir de agora, com a coordenadora da campanha no Brasil da iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, a Clara Junger. Clara, obrigada por estar aqui conosco. Bem-vinda ao podcast 3x4. Obrigada, Nara. Bom dia a todas e todos que estão escutando aqui. Feliz de estar aqui.
Vamos nessa. E também está conosco a Patrícia Laia, que é geóloga e vice-diretora de comunicação da AEPET Rio, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Então é isso. Hoje a gente vai colocar todos os pingos nos is para entender, para você poder formar sua opinião. Patrícia, eu agradeço muito sua presença aqui para conversar com a gente e para a gente tentar deixar mais explícitos os detalhes de toda essa questão. Valeu mesmo, viu? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né, professor? Estamos muito bem acompanhados hoje aqui por duas grandes mulheres de suas respectivas áreas e esperamos entender melhor essa polêmica toda. Vamos nessa comigo, professor Arcari? Vamos nessa, Nara. Vamos nessa, então. Bom, para começar o nosso programa, eu tenho uma pergunta que dirijo inicialmente a Clara, mas que depois também abro espaço para os comentários da Patrícia, o professor também aqui. Clara, é necessário que o Brasil explore mais petróleo, especialmente no momento em que o mundo debate e exige a diminuição do uso de combustíveis fósseis. A gente quer entender, principalmente do ponto de vista ambiental, até que ponto há uma contradição nessa decisão num planeta que clama pelas energias renováveis e pela colocação delas em prática de maneira responsável. A gente precisava estar correndo atrás de mais petróleo nesse momento, a partir do seu ponto de vista, Clara? Coloca essa questão da contradição, eu acho que isso é o que mais está claro nesse momento, né? O Brasil tem um histórico, principalmente a partir, né, da descoberta do pré-sal, né, de todo o avanço que foi feito ali naquela região, né, dessa expansão da fronteira de exploração ali. E muito tempo se passou de lá até aqui, né? Hoje já está muito claro que os combustíveis fósseis são, né, a principal razão das mudanças climáticas e de toda a crise que a gente está vivendo hoje no planeta, né? São mais de 80% das emissões estão conectadas com isso. E o Brasil hoje já é o 8º maior produtor de petróleo e gás no mundo, né? Ele tem um discurso internacionalmente que muitas vezes também problematiza, né? Que está ali dialogando numa linguagem mais ambiciosa com relação a essa transição, né? Com relação a esse abandono gradual, mas internamente ele continua promovendo essa mesma política, né? Essa mesma expansão, né? Que no final das contas também nem é para atender uma demanda nacional, né? Hoje, 40% dessa produção ela é exportada. Quando você pensa também, né, no acesso à energia, que também é um direito, né? O Brasil tem um percentual muito alto, tá? Acima de 99% da população brasileira que tem. Então, também é muito importante trazer um diálogo, né? Energia para quê, para quem, por que se quer, né, expandir ainda mais essa fronteira. Porque tudo indica que né, enfim, uma relação política, mas principalmente econômica, né, dentro desse sistema capitalista global e de tudo que representa ser um grande produtor de petróleo, mas indo totalmente na contramão, né, desse desejo comunicado de ser uma liderança climática. Vamos colocar, então, agora um questionamento bem semelhante para a Patrícia, e eu vou trazer aqui também algumas afirmações, principalmente do presidente Lula, sobre o tema. Patrícia, o presidente Lula disse que nenhum país está preparado hoje em dia para abrir mão dos combustíveis fósseis, mesmo frente a tantas décadas de debate ambiental a respeito da nossa necessidade de parar de usar esses combustíveis e investir mais nas energias renováveis, né? E o governador do Pará também argumentou que a exploração é muito importante para a região, é inevitável e traz também, descortina, uma questão de soberania nacional. Patrícia, se a gente parar de explorar petróleo, abrir novos poços, nosso petróleo vai acabar no Brasil? Por que o presidente Lula e o governador do estado trazem essa preocupação com a questão da soberania? Porque eles sabem que não existe soberania de um país sem que haja soberania energética. Embora a descoberta do pré-sal tenha sido a maior descoberta a nível mundial da indústria de petróleo e gás, nas últimas 5 décadas, vamos dizer assim, o pré-sal, a gente sabe que por ele ter uma produtividade excelente, né,
poços do pré-sal produzem dezenas de milhares de barris por dia. Então, essa produtividade é muito alta, comparando nível mundial, eu diria que são hoje os melhores poços, provavelmente, tá, do mundo. Mas esses campos, como qualquer campo de petróleo, vão ter um declínio. E a gente tem, então, uma situação em que o Brasil não pode arriscar voltar a ser importador de petróleo num cenário onde cada vez mais o petróleo ele vai estar escasso. Isso é uma coisa que muito pouca gente fala sobre a realidade do declínio dos campos gigantes de petróleo mundiais, que são os portadores das maiores reservas e são também os responsáveis pela maior parte da produção. Quando a gente vê isso e vê o nosso pré-sal já respondendo também pela maior parte da produção brasileira, a gente sabe que tem um problema para resolver, que é repor reservas. A Petrobras, ela traçou estratégias para fazer isso. E uma das estratégias é a questão das novas fronteiras, onde a margem equatorial vem a ser uma nova fronteira. Mas é importante falar que a margem equatorial tem 5 bacias, né? Bacia da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, a Bacia Potiguar, a Bacia Ceará e a Bacia de Barreirinhas. Então, a gente tem, já tem muita exploração que a gente fez em água rasa, a gente tem também um histórico de produção na Bacia Potiguar, e toda a caminhada da Petrobras, a Petrobras já está presente no Amazonas, a Petrobras produz na Bacia dos Solimões, na província de Urucu, e a primeira coisa que a Petrobras fez para começar a produzir foi reunir um conjunto de notáveis que elaboraram uma carta, a Carta de Manaus, com os compromissos da Petrobras para fazer essa produção em plena Amazônia. E esses compromissos, eu vou ler aqui para vocês, minimizar a construção de estradas, utilizar mão de obra das cidades vizinhas, não estimular a criação de núcleos urbanos, recompor a flora de áreas desmatadas, realizar estudos ambientais básicos nas áreas a serem impactadas, formar pessoas e estimular pesquisas e diálogos entre os técnicos da Petrobras e ambientalistas. Então, a Petrobras sempre teve uma forma com muita responsabilidade ambiental de trabalhar. É isso. Obrigada, Patrícia. Vamos trazer o debate aqui para o nosso estúdio. Professor Arcari, a gente tem 2 argumentos sobre um mesmo tema, que são argumentos que nos convencem de cada um dos lados dessa questão. E aqui, deixar bem claro, a gente não está tratando essa questão de maneira maniqueísta. Tem o lado dos ambientalistas e o lado da Petrobras. Não é isso que está acontecendo no Brasil. A gente quer juntar esses 2 debates para ver se a gente consegue chegar em algum tipo de consenso, mesmo que nas ideias sobre o tema, né, professor? Mas, professor, o senhor tem uma experiência muito grande em termos de história do nosso país, em como a gente lida com esses grandes empreendimentos que, infelizmente, em vários momentos trouxeram danos não só ao meio ambiente, mas também às nossas comunidades tradicionais. O senhor vê possibilidade de que o Brasil de 2025, com todos os avanços que a redemocratização trouxe, mas também com todos os problemas estruturais que a gente ainda tem, de fazer uma exploração desse porte de maneira que não traga problemas socioambientais para o nosso país? Como é que o senhor está enxergando toda essa questão, principalmente depois da gente ouvir esses 2 argumentos bastante embasados aqui dessas mulheres incríveis que estão com a gente, professor? Bom dia, Nara. Eu concordo inteiramente com você. Veja, nós estamos diante de um desafio que é compatibilizar necessidades emergenciais da nação brasileira, que precisa voltar a crescer. Nós perdemos uma década, Nara. Entre 2012 e 2023, o Brasil andou de lado pela primeira vez em mais de meio século. Então, nós temos necessidades emergenciais, nós precisamos proteger a Previdência Social, que já atende quase 40 milhões de pessoas. Nós precisamos reduzir o desemprego, que ainda é um flagelo para mais de 6 milhões de pessoas. Nós temos que proteger o SUS, nós temos que fazer uma revolução na qualidade da educação. Tudo isso exige... A nossa lista é gigantesca, né? Exige dinheiro emergencial, mas nós temos responsabilidades estratégicas com as gerações que virão depois de nós.
Então, veja, nós estamos a semanas da COP30. Há 3 posições na COP30. É bom que aqueles que nos acompanhem situem o conflito na dimensão internacional. Sim. Gente adulta, pé Sim. no chão. 3 posições. Há um campo, é o campo do negacionismo. É representado em primeiro lugar pelos Estados Unidos. Não estão sozinhos, mas só os Estados Unidos boicotando a transição energética mudou tudo do ano passado para este ano. Segundo, você tem um segundo campo, que é liderado pela Europa, que fundamentalmente defende perseguir as metas do Tratado de Paris. E há um terceiro campo, que é o campo dos ambientalistas, da esquerda mundial, que defende que é preciso atualizar, porque, infelizmente, a evolução dos choques do aquecimento global demonstra que o ritmo, a dinâmica da descarbonização é insuficiente. Então, Sim. são necessárias metas um pouco mais ambiciosas, porque tudo que era previsto para 2030 aconteceu em 2023 e 2024. 3 campos. Há uma luta. Muito bem. Nenhum país vai definir estratégia, Nara, sem considerar o contexto internacional. Ou seja, qualquer país que unilateralmente decide, a partir de agora, é descarbonização em ritmo de arrancada do Vitor Roque do Palmeiras sobre o gol adversário, ou seja, ninguém segura. Qualquer país que fizer uma decisão unilateral estará mais vulnerável. Portanto, é evidente que eu concordo com as posições tradicionais do ambientalismo e da esquerda, que aqui não faz muito sentido argumentar que nós temos que aumentar a produção de petróleo para ganhar dinheiro para deixar de produzir petróleo. Isto é um argumento circular. Sim. Também estou entre aqueles que digo, ainda que uma empresa como a Petrobras mereça a nossa confiança e respeito, acidentes acontecem. É a maldição do Forrest Gump. Shit happens. Merdas, desculpem o argumento matinal, acontecem, vão ocorrer acidentes, já ocorreram no passado, são inexoráveis nas condições que são extraordinariamente complexas da extração de petróleo de alta profundidade. Na foz do Amazonas, tem que Sim. dizer, margem equatorial, são muitos poços, mas é na foz do Amazonas, ao lado do Oiapoque, a 150 quilômetros, é a região de manguezais, danos à fauna, à flora. Então, nós estamos diante de uma situação em que, na véspera, eu vou ser sincero, na véspera da COP30, Sim. não achei que foi a tática mais inteligente do mundo. Bateu esquisito, né, professor? Não foi? Bateu. E eu acho que essa é a sensação de quase todo mundo. E eu acho que até mesmo quem está do lado que reúne argumentos de que temos que preservar a nossa soberania na questão dos combustíveis fósseis, também pode ter sentido um desconforto. Nós estamos muito próximos da conferência e eu queria voltar, até perdi o ar aqui, porque é um assunto que nos emociona e apaixona. Eu queria voltar a falar com a Clara exatamente sobre isso que o professor traz, Clara. Muito próximo da COP30, como é que essa contradição para um país que ambiciona ter uma certa liderança na superação da crise climática aparece para vocês da área ambiental? Essa sensação de estranhamento também bateu em vocês, como a gente está falando aqui no estúdio? Com certeza, né? Eu acho que tem alguns elementos que vieram aí das intervenções, né? Tanto da Patrícia quanto do professor Arcari, e que eu acho que são muito relevantes, assim, né? Primeiro, que essa decisão, ela não é necessariamente só do agora, né? Eu vou ter que concordar com o presidente quando ele fala que nenhuma nação está pronta, e não está mesmo. Aí, o sistema, né, como a gente vive hoje, ele é muito dependente dos combustíveis fósseis, mas a gente precisa começar a pensar em alternativas, em soluções, em compromissos para essa mudança, né? A sinalização de estar buscando, né, um novo pré-sal, entre aspas, ali numa região que ela é tão sensível, está demonstrando que nas próximas décadas, né, a intenção é continuar explorando, é continuar nesse mesmo caminho. Então, assim, isso é um sinal de alerta muito grande, assim, né? Principalmente quando a gente pensa que é um governo, né, que se diz de esquerda, né, que se diz do lado do povo, que subiu a rampa com o povo, né? E apesar das COPs elas terem focado historicamente muito mais nas emissões, né, do que nas fontes,
isso não pode ser dissociado, a gente precisa fazer a conexão da política climática diretamente com a concretude dos territórios, o que isso significa, né? Então, assim, o Brasil ele tem diversos territórios impactados já, né, pela exploração de petróleo desde o final dos anos 50, 60, 70 e agora com o pré-sal, né? Então, foi um processo licitatório que ele começou há muito tempo, ele começou com outras empresas, inclusive, né, com a BP, né, não desse posto específico também a Total, mas ali na região. E a Petrobras, ela assume isso em 2020, também por conta dessa conexão de ser ainda, né, uma estatal, de conseguir fazer uma pressão política e também dialogar com outros setores com relação à soberania, né, que possibilitam essa primeira licença ter saído no ano de COP, né? No início do ano, a gente viu muito claramente pressões políticas para acelerar esse processo, né? É um processo licitatório de mais de 10 anos, com muitas negativas, assim, né? O que foi preciso, né, para você pressionar tanto, né, o órgão de licenciamento para ele dar essa licença favorável, né? Tiveram diversas matérias, né? Inclusive, né, a troca do presidente do Senado esse ano, que também foi muito nesse sentido, né? A tentativa de flexibilização do processo de licenciamento dialoga também diretamente com esse tema. E a ideia que eles queriam, né, muito, né, o desejo que acontecesse no primeiro semestre, justo para separar isso da COP30. E não foi possível, né? Então, assim, há 2 semanas da COP, na mesma semana que sai o licenciamento, tem um novo leilão do pré-sal, e esse é o primeiro licenciamento, né? Eu acho que é importante dizer isso. Tá bom que eles vão pesquisar ainda, pode ser que não exista petróleo lá, né? Mas isso não está isolado. No leilão de junho, já foram 19 outros blocos que foram leiloados para empresas diversas, né? Esse é o primeiro licenciamento, mas que ele está vindo já sinalizando uma abertura de portas dessa fronteira, né? E o que isso vai significar para uma região tão sensível, né? É uma região que tem território indígena demarcado, que tem territórios quilombolas, pesca artesanal, né? É uma região de fronteira ali, né? O que isso significa? Sim. A gente já vê né, abertura de novos bairros, a gente já vê impactos acontecendo e o processo de consulta, né, livre, prévia, informada, que o Brasil também tem um compromisso internacional, Sim. não acontecendo. Então, são muitos elementos, né, que a gente precisa levar em consideração nesse debate. Só fazer um adendo à fala da Clara, olha, juntando o nome com o verbo. Quando ela fala que a gente tem um compromisso internacional, gente, aqui existe uma convenção da OIT, da qual o Brasil é signatário, que diz que áreas de grandes empreendimentos que estejam próximas a populações originárias, populações tradicionais, ou seja, a gente está colocando aqui pessoas indígenas, pessoas ribeirinhas, quilombolas, elas precisam de uma consulta prévia a essas populações obrigatória antes de qualquer grande empreendimento, seja privado, seja público. É disso que a gente está falando aqui. Eu vou voltar a falar com a Patrícia agora para entender, Patrícia, a Petrobras defende muito o conceito de transição justa. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa na prática quando a empresa continua ampliando a fronteira de exploração. Então, essa exploração na foz do Amazonas, que por enquanto é só pesquisa, né? Nós estamos, isso preciso deixar claro, abrindo um poço. Já disse que é só pesquisa. Pronto. Perfeito. Eu te agradeço, inclusive, muito, porque a gente está aqui também como exploradores desse ambiente para entender o que há lá, inclusive palavras do próprio ministro. Como é que a gente consegue incluir esse conceito de transição justa nesse planejamento do que está acontecendo agora lá na Foz? Dá para colocar essas duas coisas paralelamente numa boa? Ou tem algo saindo aí do nosso conceito? Conseguimos garantir essa transição justa nesse caso, Patrícia? Completamente. Primeiro vamos falar das fontes que a Clara mencionou. A energia no Brasil, e aí inclui a mineração também, ela responde apenas por 20,5% das emissões dos gases causadores do efeito estufa. Então, 70%, né, das nossas emissões vem de uso da terra, vem de desmatamento, tá? Vem de derrubada de floresta. Então, é outra situação. Como eu falei antes, a gente já demonstrou a nossa excelência, a Petrobras, na sua atuação na província do Urucu, em pleno coração da Amazônia, onde até hoje, né, o acesso é apenas por avião, né,
e também tem um barco, mas para as pessoas, a maior parte das pessoas que chegam lá, chegam por avião, né? E é fundamental que seja assim, com uma estratégia realmente de minimizar o impacto e proteger. Isso em terra. Sim. A gente está falando de exploração no mar, exploração em água profunda, onde a sensibilidade aos manguezais também é uma questão muito cara para a Petrobras. Uhum. Na década de 90, a Petrobras já estava realizando seminário sobre manguezal lá dentro, no auditório principal da empresa, no EDISE. Eu sei porque eu participei na época como estudante da UF, onde eu ainda tinha dúvida se eu ia seguir uma carreira nessa parte voltada para o meio ambiente ou se eu ia seguir uma carreira na parte voltada para a geologia, que foi a parte que eu abracei. Tá? Então, a Petrobras sempre teve esse compromisso. A gente preparou tudo e atendeu todas as exigências do IBAMA e foram feitas mais de 20 reuniões em mais 65 reuniões técnicas setoriais em mais de 20 municípios de Pará e Amapá. Isso no documento oficial do IBAMA, quando ele soltou a licença. Tá. Se soltasse depois da COP, também ia ter essa mesma reclamação, né? Eu acho que antes vocês iam criticar por algumas razões, se fosse depois também por algumas razões. Por quê? Porque o órgão que está representado pela Clara aqui, e é a opinião de mais outras entidades também, certamente, outras pessoas, é que não se deve mais produzir combustíveis fósseis. Mas a realidade é que mesmo no cenário da Agência Internacional de Energia, que é o cenário mais restrito para a produção de combustíveis fósseis, eles ainda vão ter um papel na nossa economia mundial. Sim. E na economia brasileira. Então, essa questão da necessidade da segurança energética, ela é real. Agora, a Petrobras, ela cumpriu todas as exigências do IBAMA e não foram poucas, né? A gente está tratando aqui do e se. E se houver um vazamento na etapa exploratória? Vocês ouviram falar de algum vazamento quando a gente está explorando o pré-sal e a gente vem fazendo? E foi dificílimo os primeiros poços do pré-sal. Foram poços assim, extremamente pioneiros, em condições muito difíceis, realmente, furar aquela muralha de sal, depois perfurar rochas ígneas, tá? Poços que custaram assim, centenas de milhões de dólares, desculpa, né? E agora, só nessa parte de licenciamento, em toda esses preparativos para perfurar o poço, a Petrobras já gastou quase 1 bilhão, tá? Sim. E a Petrobras atendeu as exigências. Centro de tratamento de ave oleada, de fauna oleada, a gente já tinha um em Belém, foi construído um outro mais próximo. Foi feita a adaptação do número de embarcações. Vão ser 3 embarcações em água profunda, 4 embarcações em água costeira. Tudo isso para o ICI, né? Que a gente sabe que isso não vai acontecer. Eu acho assim, fácil falar, existiram terríveis acidentes da indústria petrolífera no mundo, o Exxon Valdez, a explosão lá no Golfo do México. Mas o que aconteceu? Um estava transportando o petróleo já produzido, o outro era uma outra questão também, já estava produzindo o petróleo, né? Sim. A gente, mesmo na produção de petróleo, a Petrobras brilha pela excelência. São 5 prêmios OTC que a Petrobras já recebeu. O primeiro prêmio que a gente recebeu, OTC, foi em 1992, mesmo ano da ECO. E o compromisso da Petrobras existe. A Petrobras está trabalhando para reduzir a queima, de não ter queimador, assim, queima comum, até 2030. A Petrobras está trabalhando para reduzir suas emissões de metano em 70%. Então, os compromissos do governo, o governo tem esses compromissos e também vai cumprir. Agora, mudanças estruturais na sociedade, porque a questão da transição energética, ela implica em políticas, governos, ela implica em corporações, Petrobras e corporações privadas também, e ela implica também nas pessoas. Então, desde a sua bicicleta ou da sua energia solar em casa, né, até esses aspectos mais macros de definição de políticas. E o Ministério do Meio Ambiente, no grupo interministerial, também tem o painel Clima lá, que propôs várias medidas e o relatório da parte de energia, as medidas mitigatórias, tem 96 páginas. Sim. Então, assim, o Brasil não está dando passo para trás, o Brasil não está dando passo para o lado. A gente já perdeu com esse golpe que derrubou a Dilma, e até um pouco antes, com toda a situação ali preparatória, a gente perdeu muito tempo
para realmente aplicar a riqueza do pré-sal para gerar riqueza para o nosso país, otimizando isso. Quantos ataques a gente não teve ao fundo do petróleo, ao fundo, né, durante os governos passados? Sim. A gente está agora num momento de reconstrução. É isso que eu quero frisar. Patrícia. E a energia é o que move a economia. Patrícia e Clara, eu quero agradecer muito as falas de vocês, que a gente percebe que são falas muito incisivas, porque a nossa posição aqui no Brasil, de fato, era de conseguir exatamente isso. E, Patrícia, assim, a sua fala e a fala da Clara também nos emociona muito, porque somos defensores da nossa soberania energética aqui, como comunicadores e comunicadoras populares, e o professor Arcari certamente, somos defensores da nossa Petrobras, aquela que foi criada há tantos anos e que garantiu o desenvolvimento do nosso país e que garante há tantas décadas e que foi tão prejudicada na Operação Lava Jato, né, no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, mas também somos completamente favoráveis à transição energética total. A gente ama essa utopia, né, professor, de que um dia conseguiremos não perfurar mais nenhum poço de petróleo. E justamente para pessoas como nós é tão difícil chegar a uma conclusão nesse debate, Patrícia e Clara, e por isso a gente trouxe vocês duas aqui, porque estamos no meio de ideologias e ideias que a gente ama muito, né, professor? Claro. Então, essa presença de vocês aqui nos honra e é muito importante. Professor, a gente essa semana conversou com uma liderança indígena local, a Luane Caripuna, e por coincidência nos nossos comentários vieram aqui, olha, sou da área ambiental e vejo que temos uma última brecha internacional ainda não devidamente ocupada, o direito originário, assegurado pela a Constituição Federal e pela Convenção 69 da OIT, que a gente já citou aqui, de que indígenas, quilombolas, populações tradicionais originárias precisam ser ouvidas. O César Santos, da EDIP, e aí ele faz uma pergunta na sequência, como indígenas e quilombolas estão vendo por eles mesmos essa intervenção? Olha, César, as visões, como a gente já ouviu das nossas entrevistadas, são diversas, obviamente, mas é claro que a gente tem uma tendência muito maior para a defesa desse ecossistema e dos modos de vida. A gente ouviu a Luane Caripuna, conversei com ela no início dessa semana, ela não podia estar com a gente aqui no programa. Vamos rodar o papo que eu tive com ela para ouvir essa opinião que vem direto da terra, que vem direto do território. A gente vai conversar a partir de agora aqui no podcast 3x4 com a Luane Caripuna, que é uma liderança indígena do Amapá, e vai falar sobre os impactos que essa mudança traz para a gente e principalmente para as populações que vivem nessa região. Então, Luane, eu quero te agradecer pela presença aqui no podcast 3x4. Obrigada demais por tirar um tempinho aí da correria pré-COP, que eu imagino que vocês estejam, para conversar com a gente sobre essa decisão que chocou todo mundo, né, Luane? Obrigada, viu, pela participação. Imagino, eu que agradeço. É sempre muito importante estar nesses espaços e poder informar a população do que de fato acontece nessa região e com essa decisão também. Luane, como é que as comunidades indígenas, os povos tradicionais da região receberam essa notícia da licença para exploração de petróleo na foz do Amazonas? Era esperado por vocês ou causou um impacto, uma surpresa? Então, nós já estávamos aí caminhando, né, vendo as decisões sendo tomadas e caminhando para a liberação, porém nós não esperávamos que essa liberação saísse em poucos dias da COP30, né, o maior evento que discute soluções climáticas e que vai acontecer na Amazônia. E essa notícia indigna muito o território indígena, os povos indígenas do Brasil, da Amazônia, principalmente porque se atropela os direitos dos povos indígenas, o direito à consulta prévia, que é garantida pela 169 da OIT, que é ratificada no Brasil, e os direitos constitucionais garantidos na nossa Constituição Federal, né? E principalmente porque dentro desse processo não se considera a vida dos povos indígenas. Se a gente for analisar todo o projeto de pesquisa, não se considera que nós estamos na área de influência. Então, não se considera a vida dos povos. A gente viu que em Oiapoque foi construída uma mega estrutura para salvar
as espécies marítimas, porém, o que a gente sempre questiona, né? Foi construída uma mega estrutura para salvar as espécies que são muito importantes. Mas e a vida dos povos indígenas? E a vida da população? Parece-me que não está se dando a importância devida a essas vozes e essas pessoas que moram nesse território há milênios. Olha, quando a Luene fala da OIT 169, ela está falando de um tratado importantíssimo que foi ratificado pelo Brasil já há mais de 20 anos, no início do século, e é a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais. Esse tratado internacional diz o quê? Que qualquer empreendimento público ou privado que aconteça em locais que estejam muito próximos a comunidades tradicionais, povos indígenas, e que possam modificar o ambiente e os modos de vida daquelas comunidades, as comunidades precisam ser ouvidas. Isso é obrigatório, é uma convenção que o Brasil assinou, portanto, concorda com. E se num processo como esse as comunidades indígenas não estão sendo ouvidas, isso significa que nós estamos burlando como nação um acordo internacional, é de uma gravidade gigantesca. E aí, Luene, eu queria entender melhor, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também, quais são as consequências que o empreendimento dessa natureza pode trazer para os nossos povos originários que vivem na região. Qual é o maior temor com essa autorização a partir de agora? Só para você ter ideia, só com apenas a especulação, há um mês atrás, se foram criados 7 novos bairros em Oiapoque. O que isso mostra para gente? É importante explicar um pouco da estrutura regional, para quem não conhece. Nós temos em Oiapoque uma fronteira com a Guiana Francesa. De um lado, próximo ao mar, nós temos 3 territórios indígenas, uma unidade de conservação chamada Cabo Orange, e do outro lado você tem a Floresta Estadual, que é uma região de proteção também. Considerando esses lugares de proteção, Oiapoque não tem para onde expandir. Se há um inchaço populacional, essa expansão começa a avançar para os territórios indígenas. E nós estamos falando de uma área de fronteira, onde já tem fragilidades como o garimpo ilegal altíssimo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, prostituição em extremo, uma região muito sensível que já traz esse inchaço populacional. A especulação imobiliária cresceu muito, nós já estamos vendo um alto crescimento de fluxo dentro da cidade e um aumento de crimes que não se viam antes, né? E sem contar que já foi considerado, inclusive pelo IBAMA, o tráfego aéreo que passa por cima das 3 terras indígenas. Então, nós estamos falando de uma área que é um berçário de aves que vão para o território procriar, de berçário de outras espécies marinhas. Eu morei por muitos anos no limite do território com a minha família e fazia monitoramento desde que eu tinha meus 7, 8 anos com meu pai. E conheço o fluxo de maré daquela região, conheço as espécies que adentram o território, como peixe-bois, tartaruga marinhas que vão desovar, tem uma espécie de raia, que é a gigante, né, que é a maior, ela também vai para o território. Então, nós estamos falando de uma área com uma biodiversidade gigantesca, mas também uma área que existem pessoas. E esse fluxo de ida e vinda, vale ressaltar que a BR-156, que é a obra mais antiga do Brasil, que ainda não foi concluída, passa no lado oeste da maior terra indígena, que é o Açá. Esse fluxo tem aumentado e nós temos visto invasões territoriais já crescendo, coisas que nós não víamos há 3 anos atrás. Então, tudo isso é impacto. É impacto socioeconômico, é impacto socioambiental e é impacto ambiental também, porque quando se desmata toda essa extensão e se cria 7 novos bairros,
com uma estrutura desordenada, você já tá vivendo o impacto ambiental. E o impacto de pressão política, que já é real. Nós estamos com o estado do Amapá inteiro, os políticos do estado do Amapá inteiro comemorando uma coisa que eles pressionaram o nosso modo de se organizar, pressionaram as lideranças indígenas em muitos momentos e continuam pressionando. Então, essa tentativa de cooptar lideranças está em um nível altíssimo. Então, nós estamos falando de uma série de impactos que a própria Petrobras diz que não acontecerá agora, com apenas o projeto de pesquisa, mas que já é realidade na vida desses povos, já é realidade na vida dos povos indígenas. E eu sempre digo que o acesso a combustível que vai ser, possivelmente a gente não sabe, ainda é uma pesquisa, apenas com essa especulação já existe esse impacto. Imagine com o processo encaminhado. E o que se garante de direitos de povos indígenas nesse processo? Sim. Porque nós não estamos incluídos no projeto original. Nós não temos consulta prévia. Nós não somos considerados na linha de influência. O que garante os nossos direitos nesse processo? Nada. Hoje, nada se garante. Então, é um problema muito sério de vários impactos que eu posso passar a tarde toda aqui citando, mas que são imensos e irreparáveis, que nenhuma compensação irá compensar o prejuízo do que nós já vivemos hoje. Infelizmente, quando a gente olha para o histórico de grandes empreendimentos no Brasil, a gente sabe que as palavras da Luene Caripuna são fato. É o que está acontecendo no território, porque a gente já viu isso centenas de vezes. Luene Caripuna, liderança indígena do Amapá, falou sobre as preocupações das comunidades locais com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Luene, obrigada pela participação aqui e até uma próxima. Boa sorte e boa luta para vocês. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço de fala e por darem voz aos povos indígenas. É isso, voltamos ao estúdio. E aqui do estúdio a gente reassume o 3x4, lembrando que as falas da nossa querida Noemi foram gravadas no início dessa semana e hoje aqui na nossa conversa a Patrícia, também nossa querida que está aqui conosco, já trouxe algumas informações sobre consultas feitas a comunidades indígenas tradicionais ali da região, portanto a gente tem os dois lados dessa conversa, né, desse debate, dessa necessidade de ouvir as comunidades tradicionais, que são muitas ali na região, é bastante coisa mesmo. Bom, Luene Caripuna, obrigada demais pela participação. Eu vou falar com o professor Arcari aqui no estúdio sobre as afirmações da Luene e as preocupações dele também em relação a esse momento que a gente está vivendo e já volto para as nossas convidadas comentarem também como é que essa questão da ausência de infraestrutura pode ser beneficiada no local, se o nosso governo está atento às nossas populações locais e originárias nesse caso, mas vamos falar com o professor. Professor, uma preocupação muito grande de tudo isso que a gente está trazendo, além dos problemas com os modos de vida tradicionais, é também quem é que paga essa conta no fim, né, professor? O senhor estava comentando que essa preocupação e esse questionamento precisam ser feitos, né? Exatamente, Nara. São muitas variáveis, como Sim. nós estamos vendo, né? Nós temos a emergência de que o Brasil precisa de condições de impulsionar crescimento e temos o tema da preservação ambiental e responsabilidade estratégica com outras gerações. Mas como é que se faz a transição? Se fala de transição justa. Transição justa, Nara, só é possível se os países centrais, os que foram pioneiros na industrialização e que enriqueceram pela dominação, vamos dizer como é a vida imperialista do mundo, se estes países garantirem compensações para os países que estão na periferia, que tiveram uma transição muito, muito atrasada do mundo agrário, rural para o mundo urbano. Mas agora não é justo defender tratar de forma igual os desiguais. Sim. Tratar de forma igual os desiguais é perpetuar a desigualdade. Sem então, dúvida. É evidente que o Brasil tem legitimidade, tem autoridade,
tem lugar de fala diante do mundo, diante da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e mesmo diante da China. O Brasil tem autoridade de dizer: os países que se transformaram em grandes potências industriais e que são, em primeiro lugar, os responsáveis por este drama, catástrofe climática, por este drama catastrófico sim, são as consequências de uma economia completamente dependente de petróleo e gás. Quando chega a hora de descarbonizar, o Brasil tem o direito de dizer: vocês vão pagar quanto? Qual é o tamanho da contribuição de Washington, Londres, Paris, Berlim, Oslo, Amsterdã? Vão pagar quanto para termos um fundo para preservar florestas e, ao mesmo tempo, sermos compensados por deixar de produzir petróleo? Então, um país como o Brasil, imaginemos, descobre uma reserva, vamos dizer que não tem a dimensão do pré-sal, que seja metade do pré-sal que tem na margem equatorial e na Foz do Amazonas. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo, ninguém fez isso, que sozinho vai dizer: em defesa da humanidade, nós não extraímos petróleo, mas nós não pedimos nenhuma compensação, não precisa mandar bombom. Só paga a conta. Não, isso é uma insanidade estratégica, ou seja, é preciso uma estratégia política que legitime, diga diante do mundo o seguinte: os países ricos têm que pagar para nós pararmos de produzir petróleo. Porque para um país como o Brasil, renunciar a esta riqueza é renunciar à expansão do SUS, é renunciar à defesa do crescimento econômico, é renunciar ao desenvolvimento, à redução da pobreza. É uma renúncia que não se pode exigir de um país em desenvolvimento, que está numa etapa de desenvolvimento, que é uma forma elegante de dizer que somos um país periférico, que fomos colônia, que fomos semicolônia, que fomos dominados. Então eles têm que pagar, e é isso o drama da COP30. Nós não podemos ser ingênuos. E essa questão dialoga muito com o que a gente ouviu a Luene Caripuna falando, porque veja bem, o que o professor está trazendo aqui é como comunidades periféricas, seja no planeta, seja dentro do nosso território nacional, precisam de apoio para enfrentar as vicissitudes, digamos assim, do processo de desenvolvimento de uma nação. Eu quero voltar a falar com a Patrícia, porque, Patrícia, olha, essas preocupações que a Luene Caripuna trouxe na fala dela dialogam com as preocupações que o professor coloca aqui. Você consegue nos dizer e garantir, Patrícia, que o governo, a Petrobras, estão atentos a essas preocupações dos povos locais? Isso está sendo olhado? Então, olha só, se você quiser uma garantia do governo e da Petrobras, tem que chamar pessoas que representam oficialmente eles, né? Eu vou falar para você o que está no documento do IBAMA, né? No documento do IBAMA está que ele foi feito um rigoroso processo de licenciamento ambiental. Teve o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto. Isso aí é óbvio, qualquer situação vai ter esse tipo de 3 audiências públicas, 65 reuniões técnicas setoriais com mais de 20 municípios do Pará e Amapá. Eu fiquei bem chocada com a fala dela, que eles não tiveram voz. Mas, é o que eu falei, você teria que conversar com alguém da responsabilidade social da Petrobras para você saber tudo que foi feito no detalhe, ou com alguém do IBAMA. Eu acho muito esquisito que eles não tivessem tido voz em todo esse processo que demorou anos para conseguir essa licença. Eu quero frisar aqui algumas coisas que eu acho importante frisar. Foz do Amazonas, né? A gente vai estar em água profunda. Foz do Amazonas é o nome da bacia, é um nome infeliz. Estamos com o Morfo a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, da desembocadura do Rio Amazonas no Oceano Atlântico, e 175 quilômetros da costa do Amapá, se eu não me engano. Tá? Então, é importante frisar que a nossa atuação exploratória vai ser em água profunda, não vai afetar diretamente na exploração essas comunidades. O que vai afetar a comunidade que ela falou, e eu concordo, é essa questão de a construção do centro
né? Foi feita uma obra lá, foi necessário para obter essa licença do IBAMA, e eu acredito muito que o IBAMA tenha tratado também o entorno, né? Tenha conversado isso. Eu não acho que tenha sido feito a Bangu, não. Eu acredito que as comunidades ali, de alguma forma, participaram dessa discussão. Sobre a ocupação desenfreada do município, a especulação, os novos bairros, eu acho isso gravíssimo. Mas isso aí, novamente, é um problema do poder público. Claro. Eu acho que ele já tem lá outros problemas, né? Como ela mencionou também, a questão do tráfico de drogas, garimpo ilegal, até tráfico de pessoas. Sim. E tudo isso, eu acho que tem que ser tratado, e a presença da Petrobras, a presença do Estado brasileiro, através Sim. da Petrobras, fortalecem, né, a organização civil da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente pode contribuir dessa forma. Mas o importante aqui é, novamente, frisar que nós também acreditamos no direito intergeracional. Aquelas pessoas que ainda não nasceram também são donas do petróleo e do gás natural que vem a ser produzido. Então, realmente, tudo tem que ser conduzido com muita responsabilidade para gerar uma riqueza na infraestrutura. O Brasil realmente precisa de reformas de base, reformas estruturais. A questão do transporte é uma boa coisa para a gente falar, que afeta a energia, que é a nossa forma de se transportar, principalmente automotiva. A gente tem que realmente pensar a questão das ferrovias. Eu acho que de uma maneira ainda tímida, mas o governo já está pensando nisso também. Sim. E a gente tem que tentar restaurar, né, aquele Brasil antes da primeira onda neoliberal. Vai ser muito difícil, não vai ser fácil para ninguém. Sem dúvida. Restaurar o que existia, a infraestrutura que existia antes do Collor, antes de 2 vezes FHC e do time do Itamar ali no meio, né? Perdemos então, muito, né, Patrícia? Isso, a gente, aquilo que eu falei, implica numa mudança, a transição energética, uma mudança nas pessoas, nas nossas condutas, uma mudança também no sistema capitalista internacional, né? No sistema econômico. A gente não pode consumir desenfreadamente. Eu, até como cientista, eu penso que a gente não tem só uma crise ambiental, uma crise energética, a gente tem uma crise de recursos também, recursos naturais cada vez mais escassos e que têm que ser valorizados, né? E a nossa prioridade tem que ser sempre a humanidade e o meio ambiente. Eu acho que a gente está junto nesse barco. Sem dúvida, né? Patrícia. E, Patrícia, só um detalhe, gente. A Patrícia não está aqui representando o governo, nem a Petrobras. Ela é uma pesquisadora, uma cientista. Peço desculpas pela forma que eu elaborei a pergunta, Patrícia. E agradeço demais a sua colaboração. Eu queria conversar com a Clara agora, Clara, sobre como você viu essa conversa que a gente teve com a Luene Caripuna no início da semana e quais são as preocupações de vocês a respeito dos povos, né? A Patrícia trouxe esse lado, né, de que houve essa consulta, de acordo com a experiência dela, ela sabe dos problemas e já viu o enfrentamento, né, e as consequências. E eu queria que você trouxesse também esse outro lado ambientalista, não no sentido de cisão, né, de uma conversa com a outra, mas de tentar entender como é que vocês recebem essas reclamações dos povos que estão ali. Não, é muito importante, né, a gente ter tido aqui a oportunidade de ouvir a Luene, né, que é uma liderança reconhecida a nível nacional nesse tema, né, e que está ali diretamente impactada por esse novo projeto, né. Eu acho que bem, eu tive lá, né? Eu tive ali no Oiapoque, né? Então, também quando a Patrícia comenta, né, sobre dos povos não terem sido considerados, não terem tido voz, eu acho que tem uma diferença muito grande no Brasil, historicamente, né, no que está escrito, né, na narrativa também e na prática, o que é muito preocupante, né? Então, assim, estive lá, o território Uaçá, né, que é um território que tem 4 diferentes grupos indígenas ali, que é um território demarcado, tem o seu protocolo de consulta, né, prévia, livre e informada, nos moldes aí da Convenção 169 da OIT, como a gente estava falando aqui antes. E a Petrobras tinha feito um compromisso com a comunidade, se eu não me engano, em 2022, alguma coisa assim, de que ia realizar o processo de consulta e não realizou. Né, esse ano teve uma nova mobilização, né, com alguns aliados, ali uma nova conversa numa assembleia com todos esses povos, apresentando um pouco dessas preocupações, né?
e emitindo uma carta que gerou uma certa repercussão. O governo voltou ali e novamente fez uma nova promessa, né, de fazer o processo de consulta. O MPF também já tinha feito uma recomendação ao IBAMA que era importante ter esse processo, mas a licença já foi concedida, né, e a consulta devia ser prévia, devia ser um direito também de veto, né, de consentimento, que não aconteceu. Eu acho que é muito importante também, né, quando o professor antes estava mencionando essa questão das responsabilidades diferentes, e realmente, assim, né, não tem como os países do sul global, né, serem, vamos dizer assim, né, penalizados por uma coisa que vem acontecendo aí desde o período colonial, onde os países do norte, né, têm um consumo muito maior e têm um papel muito maior, né, na piora, né, dessa crise que a gente está vivendo hoje. Isso é importante levar em consideração. Mas também é importante levar em consideração, né, que, por exemplo, a gente não pode olhar só para dentro, né? Então, por exemplo, é um fato, né? O Brasil, a principal emissão do Brasil é com relação ao uso da terra, com relação ao desmatamento. Mas o Brasil também é o 8º maior produtor e ele exporta 40% dessa produção. E mundialmente, né, os combustíveis fósseis, eles têm essa parcela muito maior. Então, é muito importante levar isso em conta, né? E foi anunciado, né, essa COP da Amazônia, né, esse dever de amplificar as vozes, né, da Amazônia mesmo, né, dos povos que vão ser mais afetados. E o que está acontecendo na prática, a gente não está vendo isso acontecer e vê com muita preocupação, assim, né? Eu acho que a gente não tem a menor expectativa, né, de que se aconteça do dia para a noite o fim dessa produção, né? Ninguém tem essa expectativa, ainda somos, sim, muito dependentes, mas eu acho que com a quantidade que já existe hoje, né, esse declínio ele é natural, mesmo com novas reservas, né, sempre vai haver, é um recurso finito, petróleo e gás, né? Eles são finitos. Então, precisa pensar numa transição, mas precisa pensar agora. E no momento que se sinaliza uma nova expansão, você não está comunicando uma preocupação com isso, né? E quando a gente fala de transição, também é muito importante levar em consideração os trabalhadores da indústria. Isso não pode ser do dia para a noite. É um impacto muito grande. Mas é preciso mostrar um compromisso, né? Não só nacional, mas de cooperação internacional mesmo, com novos acordos e pensar essa eliminação gradual, justa, né? Gente, a gente tem 1 minuto para finalizar o nosso programa. A gente fica com muitas dúvidas. Será que daqui 15 anos, quando a gente finalmente tiver lá a possibilidade de explorar o petróleo em si, caso ele exista, o combustível fóssil vai ser tão importante assim? Há espaço no governo para atuar como um pilar do enfrentamento às mudanças? É muito questionamento, mas infelizmente não vai dar tempo. Clara, Patrícia, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Vocês não têm noção de como é importante estarmos aqui, nós 3 mulheres, com a ajuda do professor, debatendo e trazendo todos os lados dessa questão. A gente quer repetir essa experiência com vocês. Patrícia, obrigada demais. Clara, um beijão para vocês duas, viu? Para vocês. Um abraço. Tamo junto. Valeu, pessoal. Professor, obrigada demais pela sua presença palmeirense valorosa neste estúdio hoje. E hoje tem jogo. Eu não quero nem ir para casa. É lá nos Andes. Vamos fechar então com os nossos créditos. Obrigada a você que nos ouviu. Acompanhe mais no brasildefato.com.br. Apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda. Hoje sem o Igor Carvalho, mas semana que vem ele tá aí. Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari são os nossos comentaristas. Direção Camila Salmásio, produção Letícia Holanda, trilha sonora de Alejandra Luciane. Trabalhos técnicos, Lua Gattinone, Marina Ortega, identidade visual, Rafael Canova. No Brasil de Fato, Rafaela Cury coordena as redes sociais. Monize, Ravena e Lucas Estanislau estão na coordenação de jornalismo e direção executiva de Nina Fidelis. A gente vai continuar debatendo tudo isso, hein? Até a semana que vem.